Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais um dia na TV Barueri e quero agradecer imensamente toda a produção e contar para vocês que a TV Barueri está em casa nova, gente. Está lindo, maravilhoso, novo cenário, tudo que é novo, tudo está perfeito. Estacionamento agora tem no local, então está de fácil acesso. E eu queria contar para vocês que hoje nós estamos novamente com o Takashi, CEO da empresa Takashi Odontologia, uma clínica odontológica que existe há mais de 30 anos no mercado. E o Takashi esse ano vem com novidades. Ele vai lançar um livro que já se encontra em PDF, tudo que não foi dito na prevenção odontológica. E então ele vai desmistificar, e aqui na verdade já está um esboço, e agradecer também por todos os nossos pacientes confiarem na nossa clínica, no nosso atendimento e permanecerem conosco também sempre, todos os anos, que para quem não sabe, dentro da Takashi Odontologia existe um plano de saúde cuidado anual. É como se as pessoas gostam de ouvir plano, porque entende que você vai ter um X tempo de cuidado naquele local. Por que plano? Porque no nosso país é muito comum você ter um plano dessas outras grandes empresas de saúde. E nós, e depois o Takashi vai contar também um pouquinho, por muitos anos atendemos essas grandes empresas. Só que daí o que aconteceu? Vimos que demandava muito de pedir liberação, quem já usou convênio já entende como é isso. E por que não nós não implantarmos um sistema dentro da nossa clínica? Hoje a gente já implanta há mais de 10 anos esse sistema dentro da nossa clínica. E o Takashi também vai contar um pouco como que ele pode ensinar vocês, dentista, médicos da área de saúde, a transformar isso para dentro da sua clínica, sem ficar pedindo liberação para uma empresa, manda e-mail, retorna e-mail. E aí isso era um desconflito, era um cansaço entre secretária e paciente, parecia que a clínica que não queria atender, e aí os planos que não libera, então vocês já entendem sobre isso. E aí, para simplificar, nós começamos a fazer isso dentro da nossa clínica. Tem X tabela, tem X valor, e aí o paciente escolhe o que ele quer. Então, nós temos 3 categorias lá. E se você, dentista, médico, quiser implantar e saber mais, Takashi tem uns cursos, que também está nas plataformas, e aí ele vai falar mais sobre isso hoje. E seja muito bem-vindo, Takashi. Mas hoje eu queria começar um pouquinho perguntando assim: Takashi, me descreve quem é você. Bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês. E quem é o Fernando, né? O Dr. Fernando, dentista. Eu sou cristão, eu sou filho amado do Senhor, né? Eu sou formado em odontologia há mais de 30 anos e venho exercendo a profissão desde que me formei. Então, alguns jovens dentistas, né, perguntam, poxa, como que você fez no começo, né? Tudo bem que economicamente, politicamente, o país era bem diferente, né, algumas décadas atrás. Mas uma diferença, acho que independe de tempo e espaço, foi que quando eu comecei a atuar como dentista, mesmo, né, que eu me formei, e aí você sai para o mercado de trabalho, eu já tinha uma bagagem muito grande, porque eu sempre participei de eventos dentro da faculdade, eu atendia pacientes em instituições beneficentes durante a faculdade, então eu já tinha uma experiência grande ao me formar, né? E depois de formar também, eu lembro que eu fiz cursos, então eu mantive uma conexão com
os meus mestres. E isso que é muito legal, né? Então, dentro da nossa clínica, nós temos esse projeto. Então, quem é dentista jovem, ele vai ter um acesso ao nosso conhecimento. Mas nós vamos falar isso mais daqui para frente, um pouquinho para frente. Depois você lembra da gente falar desse projeto. Então, continuando. Ao atender, eu comecei em Santo Amaro, na estrada do Boi-Mirim, atendi lá durante alguns anos. Depois, eu fui para Liberdade, atendi também por alguns anos, e da Liberdade eu fui para Faria Lima. E da Faria Lima a gente já está lá uns 20 anos, né? Há uns 20 anos. E hoje a gente tem também o orgulho de dizer que nós temos a unidade 2 aqui em Alphaville, no Centro de Apoio 2. Então essa foi a trajetória dos consultórios, né? Nesse último ano, a gente teve o privilégio, né, de desenvolver projetos. Um deles foi o livro, né? O outro projeto muito legal que a gente conseguiu finalizar é de uma odontologia virtual, né? Na verdade, a odontologia é difícil você falar que você vai transformar ela em virtual. Mas a gente, na medida do possível, conseguiu fazer isso. E é um programa muito legal, né, que a gente desenvolveu. E também a gente está disponibilizando isso para você que é dono de escola e quer agregar um benefício para os alunos sem ter que gastar muito, tirar do bolso, né, porque hoje em dia a gente tem que ver isso. Esse programa é bem legal, tá? Então, quem se interessou, entre em contato com a gente vai deixar o link na descrição aí e fale com a gente, tá bom? Vai ser muito legal. Fora isso, eu ainda fiz mestrado, doutorado pela USP, né? E dei aula em praticamente todas as faculdades aqui de São Paulo e fora de São Paulo também, né? A gente deu aula em Campinas, tal. E é isso. Quais foram as faculdades que você deu aula? Então, a USP, né, que a gente deu aula durante mais de 15 anos, a Unip, a Universidade de Guarulhos, uma que chamava Uniban, que hoje já não existe mais, ela foi comprada, acho que pela Anhanguera, se eu não me engano. E palestras também, né, na Universidade de Mogi das Cruzes, a Unicid e várias outras. E o que te motivou a escrever esse livro esse ano? Olha, boa pergunta, doutora. Foi o seguinte, foram duas coisas. Uma que a gente ficou mais perto, né, do Senhor. E um dos mandamentos, né, que a gente aprende é assim, amar ao próximo como a ti mesmo. E eu ficava vendo a nossa medicina e a nossa odontologia, isso está no livro, tá? Eu não vou poder me estender muito, mas basicamente é assim, ela está pautada em tratamento. Aí você vai perguntar assim, o que é isso? Né? Ora, a gente espera adoecer para depois o paciente procurar um médico ou um dentista para que a gente possa curar. Essa é a mentalidade, tanto dos pacientes, quanto dos médicos e dos dentistas, a maioria dos dentistas. E isso me incomodava muito, né? Então, por exemplo, eu fiz mestrado, doutorado em prótese e implante. Só que isso significa o quê? Esperar, estragar, né? Perder dente, perder alguns ou todos os dentes para depois tratar. E quando isso, há uns 10 anos atrás, né, que eu tive que optar, né, então eu finalizei o doutorado e tive que optar por continuar na vida acadêmica ou dar um enfoque, né, um cuidado maior para minha família, para o consultório. E conversando com Daniela, minha esposa, a gente decidiu, né, em conjunto,
dar um apoio maior para a família e para o consultório. Mas hoje eu vejo que, na verdade, lá no fundo, é porque isso me incomodava. Era a mesma coisa que falar para as pessoas, né? Falar, olha, eu gosto muito de você, eu sou um cristão, eu te amo como amo a mim mesmo, mas eu vou deixar estragar tudo, né? Perder o dentinho, e depois que perder o dente eu vou arrumar. Aí eu fiquei pensando, eu tive filho, né? Nessa época a gente teve filho e tal, e eu fiquei pensando, falei, puxa vida, no meu filho, eu não quero que ele perca os dentes para depois eu fazer implante, fazer prótese. Eu quero que ele tenha esses dentes. Somado a isso, tem uma história bem interessante de 2 casais do consultório que eu fiquei muito próximo. Um deles, a esposa vinha no consultório e o marido não. E o outro, o marido vinha no consultório e a esposa não. E eu fiquei tratando, né? Então, eu não tinha essa proximidade, né? A gente não tinha essa proximidade com Deus como tem agora. E eu não aplicava os fundamentos, os mandamentos, né? Então, eu falava assim, poxa vida, o marido vem, a esposa não quer vir, tudo bem, eu não posso obrigá-los, né? Mas eu também não fiz a mais para chamar esse cônjuge para perto da gente. E o interessante foi que, digamos assim, os pacientes ficaram tratando com a gente uns 10, 15 anos, né? E aí os cônjuges vieram. Qual foi minha surpresa? Que então, por exemplo, no casal, que o marido vinha com a gente e a esposa não, quando essa esposa veio tratar com a gente, ela tinha lesões endodônticas, tinha problema periodontal e já estava desenvolvendo Alzheimer, né? Infelizmente. E o marido não. O marido, graças a Deus, estava com a boca sem infecção nenhuma. Lógico, tinha que tratar um dente ou outro, né? Às vezes caiu uma coroinha, alguma coisa assim, mas nada muito grave. E a sua saúde física, mental, alma e espírito estava muito bem, né? Então, outra coisa que a gente preconiza muito é falar disso, né? É corpo, alma e espírito. Então foi isso que me inspirou a fazer esse livro. Falei, puxa vida, como que eu posso sensibilizar as pessoas a se cuidarem, né? E como que eu posso trazer mais pessoas para a gente poder cuidar também? E passar isso para os outros colegas, né? Então, assim, a reabilitação, que é a prótese, a coroa, o implante, né, que você fala, que você estudou muito, né, uma jornada grande para quem está indo para ter um mestrado e doutorado, são bastantes anos de estudo, e investimento do seu tempo, investimento financeiro, e você entendeu muito sobre esse processo, mas na sua mente você não estava feliz em reabilitar. E aí você tomou a consciência que a prevenção fazia mais sentido para você do que a reabilitação. Isso, porque eu vi muita gente sofrendo, né? Então, quando a gente dá aula numa universidade pública, como a USP, por lá passam milhares, né, de pessoas que necessitam de tratamento. E a gente percebia o sofrimento de quem estava sendo tratado, porque perdeu o dente, e o uso da prótese também não é simples assim, né? Por exemplo, as pontes móveis e as dentaduras requerem uma técnica bem apurada para que a pessoa consiga usar aquela prótese sem machucar. É possível? É. Só que você precisa estar sempre fazendo manutenções. E segundo, o sofrimento de quem não conseguia a vaga para ser atendido, né? Eu, assim, durante o tempo que eu fiquei na USP, eu ajudava a cuidar muito da triagem. Então eu sentia a dor daquelas pessoas. A gente queria atender todo mundo, mas não dava. Nós tínhamos X alunos, X tempo para atender. Eu tive o privilégio de fazer parte não só da disciplina, né, da prótese removível, como tive contato com todas as próteses, fixa, total e removível,
E além disso, ainda tive contato com pessoas, né, com a disciplina da integrada, que é o último ano. Eu vejo também que na clínica você desenvolveu um atendimento domiciliar. Qual foi o critério que você teve e qual a dica que você dá para os profissionais que querem entrar nesse meio e ainda não tem a clareza de como fazer? Eu sei que você fala tudo isso no curso, mas é um mercado, não é um mercado? Sim, é um mercado grande. Por quê? Se a gente pegar dados, isso está no livro também, né, dados estatísticos do IBGE, a nossa população está ficando mais velha, né? E se a gente parar para pensar economicamente, existem muitas pessoas, graças a Deus, né, que chegam à melhor idade, acima de 70, 80 anos, e que estão precisando de tratamento em casa. Então, por exemplo, a pessoa tem Alzheimer, né? Para a família trazer para o consultório ou levar para o médico, é uma logística, né, que tem que ser estabelecida. O consultório tem que receber esse paciente. Muitas das vezes esse paciente vem em cadeira de rodas, né? Na nossa clínica, Deus nos permitiu isso, nós temos esse privilégio de poder atender pacientes que a gente tem esse acesso, né? Ou a família pode optar também pelo atendimento domiciliar. E aí você que é profissional, você pode também desenvolver isso. A gente vê como é importante, né, doutora, a gente atender a felicidade que fica, não só o paciente, né? Lógico, quem tem Alzheimer já está perdendo até essa percepção do mundo, né? Mas a gente estimula, a gente conversa com esse paciente e a gente tem esse feedback, né, do próprio paciente e dos familiares. Então, é sim uma nova opção que você, como profissional, pode oferecer. E aí você fala assim, né, puxa vida, mas eu estou há tanto tempo, nunca fiz isso. Mas é exatamente esse muito tempo que te gabarita a entrar nas casas das pessoas. Porque você imagina, você está com um ente doente na sua casa. Você vai colocar qualquer pessoa na sua casa? Não. Você vai procurar profissionais que já estão há muito tempo no mercado. E isso que ajudou, né, nos ajudou a oferecer, a ter acesso a essas famílias e que a gente assim honra e agradece muito, né, por poder participar da vida delas. No seu curso, você explica como fazer as parcerias com os médicos e dentista. O que você fala dessa ligação de médico e dentista? Bom, primeiramente, eu quero fazer um depoimento aqui, né? A minha primeira opção de faculdade, né, quando eu prestei vestibular, era fazer medicina. E eu estudei no Colégio Bandeirantes e eu entrei em medicina. Só que foi assim, na época que eu prestei, meu pai estava na UTI, tinha saído da UTI, tinha acabado de sair da UTI. E graças a Deus, né? E aí eu prestei vestibular e eu tinha opção por fazer medicina no interior ou fazer odontologia aqui em São Paulo. E aí eu pensei bem, eu falei, puxa vida, eu quero a saúde das pessoas, né? E na minha cabeça não tinha essa divisão medicina, odontologia, tal. A gente era jovem, né? 14, 17 anos, tal. E aí eu prestei odontologia. Foi mais assim por praticidade, né, por estar próximo da família, né, e também por poder realizar um sonho, que é de cuidar das pessoas.
E na odontologia a gente cuida das pessoas. E hoje, né, aquele pensamento que eu tinha quando entrei na faculdade, hoje está se tornando realidade. Ou seja, a odontologia aqui no Brasil, me parece ou não, já tem um projeto de lei que vai ser uma especialidade médica. Então, assim como é em Portugal, como é no Japão, né? E isso é muito legal. Né? Algumas pessoas acham ruim, outras ruim. Legal. Eu sou da parcela que acha bom. Porque vão se dar mais valor às coisas da boca, né? Odontológicas. E isso vai ser um benefício para a população. E qual é o bem mais precioso aqui na Terra que nós temos, ao seu ver? E para você, né? Você que está assistindo a gente aí, qual que é o dom mais precioso que você acha que nós temos aqui na Terra? Eu falava assim, de pronto, uma coisa. Aí eu pesquisei no Google, né? E no Google aparece duas coisas não, né? Dois assuntos. Que o primeiro é ter Deus, Jesus, o Espírito Santo no nosso coração. Isso é um dos bens mais preciosos que existem. Você não consegue comprar, você não consegue vender isso, né? Nem trocar. A pessoa sente ou não sente. O segundo, que aparece nas pesquisas na internet, né, no Google, por exemplo, é o tempo. Tempo é uma coisa que você não consegue comprar, vender, né? E uma das coisas que eu falo muito e eu não achei no Google é saúde. Saúde também, a gente não consegue vender, não consegue comprar. Se você tem uma pessoa doente ali, você fala, puxa, eu posso dar um pouquinho da minha saúde para ela, a gente troca aqui? Não dá, né? Você tem o caso do Steve Jobs, recentemente, né? Que faleceu. E ele era uma pessoa mega multimilionária em dólar. E eu tenho certeza que se você chegasse para ele e falasse, olha, seu Steve Jobs, eu tenho como curar o senhor e vai custar a sua fortuna e mais um pouco, o dobro dela. Eu tenho certeza que ele pagaria, porque em pouco tempo ele como fala assim, reconquistaria aquele dinheiro, né, rapidamente. Mas ninguém pôde aqui na Terra dar a saúde que ele precisava, né? E você me diz para mim, quais são as partes que constituem um ser humano para você? Isso. Porque isso a gente aprende no colegial, né? Tem aquela... E para você, você sabe? Eu vou dar uma dica aqui, hein? São 3. Tá? As partes que constituem um ser humano. Eu, como tenho essa formação muito acadêmica, científica, eu achava que eram só 2, que era o corpo e a mente. E agora, estudando, né, tendo os princípios cristãos mais aflorados na nossa mente, nós temos que entender que nós somos constituídos por 3 partes, que é o corpo, a parte física, né, a nossa carne, osso e tal, a nossa alma, e a nossa mente está inserida na nossa alma. E o espírito. Aí tem gente que vai falar, Fernando, mas eu não sou religioso, eu não sou cristão. Ok. Mas você tem que entender que isso existe. Tá? Ou pelo menos ter essa percepção. E que nós temos que cuidar, sim, das 3 partes com a mesma preocupação e dando a mesma importância. E olha só, né, como eu sou dentista e atendo muito, eu converso muito com as pessoas, né? E é legal que eu pergunto assim, e aí, como que você está cuidando do seu corpo? A pessoa, não, doutor, eu cuido, faço uma vez por semana, pelo menos, uma caminhada, um exercício. Ok, pode melhorar, fazer 3 vezes, né? A pessoa fala, E da mente, né, da alma, o que você está fazendo? E lembrando que a alma não é só a mente, tá? Mas para facilitar aqui o entendimento, vamos falar da mente. Aí a pessoa fala assim, eu me distraio, leio livro,
assisto um filme, tenho um hobby para espairecer, danço, né? E, ok. Aí eu falei do espírito. Aí a pessoa olha assim e fala, espírito? A primeira pessoa não sabe nem o que é isso, né? E segundo, nem como se cuida do espírito, como se recarrega o espírito. Então a mente, quando a gente está cansado, a gente descansa ou recarrega a mente com coisas boas, lendo, descansando mesmo, fazendo uma meditação, né? Então existem várias possibilidades. Só que do espírito as pessoas não sabem. Aí algumas falam assim, espírito, eu sou católico, eu vou na igreja. Aí fala, que legal. E quando você vai na igreja? Eu ia quando meu pai e minha mãe me levavam. Agora faz uns 20 anos que eu não vou. Então, é uma questão da gente conectar essas pessoas, né? A igreja. Eu falo assim, o importante é estar conectado com Deus. Se você é católico, se você é espírita, se você é crente, né, que nem as pessoas dividem aqui, né, na Terra. Na verdade, todos crentes são os que creem em alguma coisa, né? Aí você crê no espiritismo, você crê que aquilo vai dar certo. Mas eu falo que eu vivo hoje embaixo de uma palavra. E para viver debaixo de uma palavra é muita disciplina e muitas renúncias. Você está sendo chato. Não, eu estou vivendo pelo que Deus deixou. Eu estou modelando a pessoa mais certa que teve nesse mundo. Então, quem é a pessoa que você deve modelar? Eu acho que a dica que eu vou deixar aqui, modele Jesus, modele Deus. Modele lá a Bíblia, pega a Bíblia e modele o que ele fez aqui na Terra. Então, essa parte de religiosidade fica muito do homem, do ego, do que você entendeu sobre aquele assunto que você leu. Então, isso daí ultimamente eu me questiono muito sobre tudo que vão me falar. O Fernando esses dias veio... O que ele veio falar? Era alguma coisa que estava no Antigo Testamento. E aí eu falei assim, só que eu não vivo mais o antigo, eu vivo o novo. Porque Jesus veio para me libertar daquilo que vivia no passado. Que o Antigo Testamento é do homem. Então, tudo que as pessoas hoje falam, hoje eu ouço mais, estou aprendendo a ouvir mais. Eu entrei no ano de ouvir, porque eu quero ouvir mais do que me posicionar mais. Por isso que eu acabei cortando o Takashi para explicar sobre isso também. Que é importante as pessoas entenderem que você muda. O Takashi falou que ele mudou o posicionamento dele. Então, eu também venho mudando o meu posicionamento da parte cristã, da parte do ser... todos são cristãos, todos são... Aí você fala assim, o ateu. O ateu também acredita em alguma coisa. Ele acredita numa energia, ele acredita num OVNI, não sei no que ele acredita, na verdade. Mas ele tem uma crença, então ele crê em alguma coisa. Então, eu fico bem metódica agora na palavra. Vou buscar vários significados até trazer um entendimento do que Jesus está querendo me falar. Com aquilo, o Fernando veio me falar dos linhos, né? Jesus vestia com os melhores trajes, né? E é o linho, né? Na Bíblia fala que é o linho. E não fazia as misturas de peças. Não. Então, linho com lã. Então, isso você pode trazer para o entendimento do seu dia a dia, do que você está passando. E aí, sempre buscar na palavra. Eu pergunto para o Senhor, o que você quer de mim? O que você quer da minha família? Me direciona, o que eu tenho que fazer. E até para, sei lá, para tudo na minha vida agora, faz uns 2 anos que o Takashi começou primeiro do que eu, nessa jornada cristã de ler Bíblia. E aí eu fui aos poucos entrando ali, e agora eu vejo que eu tô muito... Às vezes ele fala que eu tô até demais
religiosa. Mas não é, eu estou vivendo por baixo de uma palavra. Então, eu tenho agora os meus princípios muito bem alinhados. Posso estar errando em algumas coisas? Claro que eu posso. Eu tô, como uma amiga falou que eu estou no namoro ainda. Eu falei, pode ser isso, estou no namoro ainda. Não estou naquela coisa séria. Estou apaixonada, então eu estou vivendo numa paixão debaixo de uma palavra. É isso aí. E aí a gente veio, né, morar aqui em Alphaville já há 1 ano, né, aproximadamente. É 1 ano já. Sim. E grandes mudanças ocorreram, não só na parte física, na parte almática, né, da alma, e do espírito, né? E projetos, né, foram desenvolvidos. Então, agora a gente já está na fase de implementação, né? E é muito legal isso, porque, basicamente, você vê que interessante, né? Jesus veio aqui na Terra para ensinar, né? Ele ensinou os discípulos, ensinou a palavra, o desejo de Deus, né? Que os homens realizassem aqui na Terra. E mesmo assim, muitos homens, né, não entenderam, ou o contrário, né, pouquíssimos entenderam na época dele. E hoje, graças a Deus, né, e graças a ele, estamos nesse desenvolvimento, né, cristão, digamos assim, da fé, da palavra. Então, muitas pessoas estão pessimistas, né, falando, não, o mal tá vencendo, mas eu vejo também o lado positivo, que é como a fé, né, e a palavra de Deus está crescendo também no mundo. Muitas pessoas boas, iluminadas, estão falando de Deus. Nós aqui, né, era uma coisa que eu nunca falava. Há 15 anos atrás, eu não falava de Deus assim. E até me incomodava, é interessante isso. E hoje a gente pode falar abertamente e com alegria no coração, né? Na verdade, ele cura, ele te alimenta, ele é tudo na nossa vida. A gente precisa acreditar. E aí, esses dias, a gente estava estudando um livro onde teve uma palavra que falava assim: Deus deixou as riquezas para todos os povos e não para uma só pessoa. Então, o nome do programa também diz: vocês também podem, e vocês também podem estar aqui conosco, contando seus projetos, alcançando mais pessoas. É isso que o Senhor quer de nós aqui na Terra. Ele quer que nós alcançamos pessoas, trazemos para o reino de Deus, trazemos, o Fernando acabou de falar, ensinar. O que você tem para ensinar? Às vezes você faz alguma coisa aí na sua casa que você pode ensinar, você pode montar um curso, você pode ajudar as moças aí do lado da sua casa. Esses dias eu falei que eu aprendi com uma vizinha. Eu não tenho muito dons, não tinha, porque eu estou pedindo para o Senhor que eu preciso, para cuidar de casa. A gente foi criado assim, ouvindo, eu fui criado com a minha avó, ouvindo, você precisa estudar, cuidar da casa, você vai ter alguém para cuidar da casa. Só que eu vim para um momento agora que eu quero cuidar um pouco mais da minha casa. Então, eu não sei nem o que tira a sujeira da panela, da roupa. Então, eu vivo perguntando para minhas vizinhas. Então, assim, tem pessoas que sabem mais do que você as coisas simples. E aí fala assim: nossa, mas você estudou tanto e não sabe. Não, eu estudei tanto e não sei o produto que limpa a roupa direito. Eu estudei tanto e não sei o produto que limpa a panela direito, entendeu? E aí eu preciso de saber sobre isso. E aí você também doméstica, deve ter muitas coisas para ensinar. Esse dia a gente estava conversando com um vizinho, onde ele falou que tem uma mulher simples, faz muitos crochês. Hoje também ela está vendendo muito curso de crochê na internet, porque um dia alguém falou para ela que isso poderia virar um negócio. Então, a gente precisa usar o nosso conhecimento para transbordo. E é isso que o Fernando, na verdade, acho que Deus já deu esse dom para ele do transbordo, de ensinar. Ele é um educador, né? Então, ele acho que ele já se apossou disso,
Só que entender que é isso que o Senhor quer. Que o Senhor cada vez mais, que todo esse conhecimento que ele tem de 30 anos, e você, colega aí também, que está do outro lado, que acha que já deve se aposentar, não. Você agora deve passar o seu conhecimento para o próximo. Eu vejo isso muito na clínica e tem coisas também minha, né, que eu me pego assim, que eu preciso aprender. Só que aí Deus vem e fala assim, não, mas isso não é para você. Um exemplo. Está na moda hoje em dia as facetas, estética facial. É um boom do momento. Só que nunca foi uma coisa que eu quis fazer. E aí todo mundo, mas é o que está dando dinheiro, é o que está dando dinheiro. E aí eu falava até pro Fernando. O Fernando uma vez falou, você não gosta dessa área? Vai estudar sobre isso. Daí eu falei assim, não é. Isso daí é sobre... Para mim, tudo bem quem faz, quem vive disso... isso é um conceito seu, mas o meu conceito da minha odontologia é o que precisa? É para funcional ou é sobre estético? Você vive disso ou não? Vamos entrar agora aqui na parte de próteses mamárias, né? É um exemplo. Você precisa para estético, porque eu vejo que muitas pessoas que colocou para estético no passado, hoje estão tirando. Ou é funcional. Se for funcional, acho que faz muito sentido, né? Para aumentar a sua autoestima, para elevar um processo de tratamento que você vem passando. Igual assim, eu perdi os dentes. Faz sentido eu colocar implante, faceta? Ok. Não, eu não perdi os dentes. Aí eu falo assim, para todos os meus pacientes, eu vou deixar aqui mais claro mais uma vez. Olha para mim, olha para o Fernando. Olha os nossos sorrisos. Tem faceta? Por que eu vou querer fazer faceta no seu filho? Então, é umas coisas que eu me questiono muito, muito, muito. E aí eu peço para o Senhor esse direcionamento. Senhor, mas não é errado. Não é errado você que faz, está tudo bem. Mas eu acho que tem que ter um porquê você está fazendo isso. Porque eu não quero, amanhã ou depois não estar aqui nessa vida, e meu filho vai num consultório, eu quero fazer faceta porque é coisa da moda. Mas a moda passa. E aí, então tá bom, vamos pôr uma mão aqui de porcelana, um revestimento que essas pintinhas minhas aqui que a idade vai sumir e nunca vai ter. Quem é que vai fazer isso? Então, eu penso nesse lado, assim. Legal. Agora, falando diretamente para você, que é recém-formado, né? Você tem uma dor, digamos assim, que falta experiência, né? Você quer realizar certos procedimentos e você não tem um respaldo ali, algum apoio, né? Entre em contato com a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente pode tirar dúvidas nesse grupo, tá bom? Nós temos o curso também. Então, o que você, como recém-formado, e quem também está com clínicas, que você está transformando o modo de atender, né, que né, a gente já passou por esse processo, que eu atendia, e nós estamos contratando pessoas para nos ajudar a atender, porque a gente não dá conta de ficar, né, nos locais 100% e tal. Então, é o lado do empreendedor, você tem que entender isso, empreendedor, que é o dono da clínica, e o lado do profissional dentista, que está ali para prestar um serviço. A gente tem percebido que quem é dentista que presta serviço, ou seja, você que vai prestar serviço para uma clínica, tem um tipo de pensamento. E o dono da clínica não é que tem outro tipo de pensamento, ele tem uma realidade. Essa realidade é econômica, ela é fiscal, ela é do dia a dia, de administrar aquilo tudo. E tudo aquilo tem custo. Só que na faculdade, salvo alguns cursos que eu estou vendo que agora estão começando a aparecer em algumas graduações, não se explicava isso. E a gente vai passar isso direitinho. Então, primeiro ponto, essa parte
administrativa do consultório que eu não sei se você já aconteceu com você, que é recém-formado também. Só, puxa vida, eu fui prestar serviço num lugar, de repente a pessoa não chamou mais. O dentista lá, o dono não chamou mais. Por que será? E aí eu vejo muitos dentistas, esse ping-pong, sabe? E aí eu me questionei esses dias com o Fernando, a gente sentou, conversou, porque isso aconteceu na nossa clínica também. Mas por que acontece isso? E aí a gente falou, a gente sai cru da faculdade, a gente atendeu todas as matérias, a gente aprendeu o que tinha que aprender lá, que o paciente tem que sair sem a dor e resolver o problema dele. E aí acabou aquele processo de 6 meses, você já fez aquela clínica, você vai para outra especialidade lá que você precisa passar, então você precisa sair formado entendendo todas as áreas da odontologia. E aí, o que acontece, que eu vejo, quando as pessoas saem, elas já saem e já querem fazer uma especialidade. Eu vou contar para vocês que uma dica que um professor me deu, não foi nem com o Takashi, porque você sabe que santo de casa não faz milagre, então eu fui lá para um professor, fui pedir uma dica. Estou me formando, já fiz prótese dentária, meu marido já tem consultório. Mas qual é a dica que você daria se eu fosse sua filha? Eu saio, porque eu via todos os meus amigos já saindo, se inscrevendo numa especialização. E a gente sabe que é caro essa especialização de odontologia. E os materiais aumentam, você tem que comprar mais material também. Enfim, aí o meu professor também deu aula na USP, e aí acho que até conheci o Takashi, né? Deram aula juntos também em uma faculdade. E ele falou assim, Daniela, faça módulos e vai fazer cursos com algum dos professores que você achar que faz sentido e vai fazer curso. E aí eu gostava muito de cirurgia, eu lembro que eu gostava muito de cirurgia, gosto ainda de cirurgia. E aí eu falei assim, então o senhor me deu uma ótima dica, quero estagiar lá no seu consultório. E aí eu fiquei um tempo indo no consultório dele, fiz alguns cursos com ele. Ele é buco, cabeça e pescoço. Quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade de tratamentos também, que isso acontece, você recém-formados, você tem que ter alguém para te auxiliar. Então, a gente tem esse colega que é amigo do Fernando. Por coincidência, eu estudei na turma dele. E hoje também, quando eu pego alguns casos, já vamos falar com o professor, ele vai dar um direcionamento. Porque a gente não sabe tudo. Odontologia, você tem que estudar sempre. Eu vejo o Fernando sempre estudando casos com amigos. A gente senta em rodas e discute alguns casos. Porque o que eu penso é diferente dele e a gente tem que pensar no paciente. E voltando aqui para a prevenção que o Takashi estava falando e como a gente tem que pensar no paciente, esses cuidados preventivos que a gente acabou de questionar, a gente sabe que o custo deles são mais baixos. E aí você me pergunta para mim, tá, mas como que você vive da prevenção do seu consultório? Porque o paciente que teve a consciência que o meu consultório não quer cuidar de doença e manter a saúde, ele vai me indicar o perfil de pacientes que querem manter saúde. Então, é assim que o nosso consultório sobrevive. E aí você me pergunta, tá, mas agora o mundo da internet, as pessoas querem ver coisas bonitas, começo e fim, elas não querem ficar vendo todos esses problemas. Então, eu vou te contar. Lá no consultório chega todos esses problemas que a gente foca tanto na prevenção e quando a gente vai ver, estamos tratando problemas, doenças. Mas por quê? Porque a pessoa que chegou na doença, ela quer chegar no ponto de prevenção. Então, todo mundo questionava a gente, né? Mas por que vocês estão focando na prevenção? E aí eu dou graças a Deus, por Deus ter mudado a nossa mentalidade. E aí a gente teve uma época que pensou, nossos custos, a nossa entrada vai ser muito mais baixa, muito mais baixa. Teve uma época que foi. Só que foi a época de conscientização dos nossos pacientes. Isso é muito importante. E como a gente passou essa conscientização? O Fernando vai responder agora. Desde que idade a gente precisa cuidar dessas prevenção? Qual é o melhor momento de manter a saúde, de trazer o paciente para o consultório? Isso. Bom, primeiro assim, né, voltando fazer um corte aqui, né?
sobre o curso, né, que a gente está propondo aqui, né, que a gente tem, você que é recém-formado, então, ter essa mentalidade ou entender como que funciona, né, a administração do consultório. Eu acho que isso é fundamental. Se você não souber isso, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Segundo, fazer uma autoanálise de, será que o meu trabalho, né, realmente está legal? Então, um exemplo, moldagem simples de alginato, será que eu estou fazendo direitinho? Como que é uma moldagem legal, como que não é? A gente tem percebido isso, coisas básicas, a gente precisa dar um toque, né? Tirar tecido cariado, será que eu tirei todo o tecido cariado mesmo? Você vai falar, isso é fácil quando a restauração é pequena, agora quando ela está grande, quase dando canal ali, será que deu canal, será que não deu? A gente percebeu isso, é muita insegurança, como que o profissional vai agir nisso, né? E às vezes a pessoa fica desconfortável. Então nós temos uma metodologia de como você passar por isso sem passar um desconforto. E sendo transparente com o seu paciente, explicando, né? E como que a gente desenvolveu isso? Ao longo desses 30 anos, errando também. A gente já errou muito. Aí você fala, puxa vida, será que eles nunca erraram? Erramos. E o que a gente quer passar para vocês? Explicar onde a gente errou e também como que não errar. Né? Então, se você já está passando por isso ou já passou por isso, entre em contato com a gente. Outra coisa também que é importante, né? Então, o conhecimento, os procedimentos, e o terceiro é você ter um grupo ali para poder discutir, para te dar respaldo. Isso é importante. Eu percebia isso, que eu tinha os meus colegas, né, que eram mais velhos, e a gente conseguia discutir isso. E hoje eu vejo que é um pouco difícil, né? Algumas pessoas entram em contato com a gente para poder discutir isso. E aí a gente vai abrir esses grupos para a gente poder falar. Na verdade, você tem um caso de tratamento que não vê uma solução. Eu falo para o Fernando que todos os tratamentos eles têm 3 saídas. E aí quem escolhe não somos nós, gente, é o paciente. Só que essas 3 saídas, elas têm que ser muito bem definidas. Você pode fazer isso, isso ou isso. Qual que é o melhor? Você, com o seu conhecimento, você passa qual é o melhor. Mas vai de qual que a pessoa quer fazer naquele momento. E posso te falar uma coisa? Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ela quer fazer o simples, ela tem trauma, ela já sofreu, ela tem dor. Então, tudo isso a gente vai explicar. Porque tem pacientes que querem... Não, eu vou ficar aqui o dia inteiro, resolve aqui, trago um médico, mas eu preciso resolver o melhor. E tem paciente que ele vai querendo pegar a confiança do seu trabalho. Não, eu não vou fazer... O ideal é você fazer o implante, mas pode fazer retratamento do canal, mas você deixar claro, essa coroa pode cair. Quanto tempo? Não sei a força que você aplica aí. Então, você tem que explicar. Tudo isso a gente passa nesse curso. O que acontece e como você tem que se guardar sobre isso. Porque no nosso consultório também, olha, tem paciente que fala, não, e já passa com a gente, eu quero tentar retratar o canal. Porque financeiramente esse paciente tem dinheiro e quer tentar manter o dente, mas a gente sabe, eu avisei que que essa coroa pode cair, não aguentar o dente. E o senhor terá um custo X daqui quando isso acontecer. Então, você tem que estar esclarecer o problema e não pegar o problema para você. Isso é muito importante. Tudo que é muito bem esclarecido não cria dúvidas. E quando você não cria dúvidas, você está criando mais atração dos pacientes. Você vai atrair mais. Não, realmente, você me falou. Melhor... Aí na Bíblia fala, né? O certo é certo, o errado é errado. É melhor você passar essa clareza. Não, eu acho que pode ser que seu organismo... Não, olha... Pode ser que o seu organismo reaja, mas eu não posso te garantir nada. Eu sou bem clara.
eu vou colocar um exemplo, um número de vidro aqui, para você que é dentista, essa fala é bem... Mas pode ser que doa. Mas quem sou eu para dizer que vai doer? Entendeu? Então, é sobre isso. E aí, o Takati não me respondeu a pergunta, mas eu deixo aqui para você. A questão é, qual a melhor idade que eu devo começar a fazer esses cuidados preventivos? Então, você tem filho, come, tem dente, você tem que levar no dentista. Né? E aí, o Takati vai dar continuidade, que agora ele tem uns kits também, que ele põe à venda. E o nosso tempo está acabando, então ele vai falar bem rápido e na próxima semana a gente continua. Então, no livro também eu deixo bem claro, assim, por que o brasileiro, né, no geral, né, no mundo inteiro, a gente está adoecendo tanto, né? Por que poucas pessoas estão chegando acima dos 90 anos com saúde? E a Daniela falou, né, qual a melhor idade para começar? Qual que foi a pergunta? Sobre para iniciar a prevenção. A gente percebeu, e isso não é só a gente, né, é um vasto grupo de estudiosos na área da educação, na área da saúde, na área do esporte, na área da religião também, né? Que quanto mais cedo a gente começa com os cuidados, melhor é. Ou seja, desde criança, né? Uma coisa que precisa ficar bem claro sobre... Porque aí agora a gente está mudando de assunto. Saiu dos cursos lá e tem mais coisas sobre os cursos, viu? Tem muita coisa que a gente guardou aí ao longo desses 30 anos aí de profissão e tem muita coisa para falar. Depois a gente volta a falar aqui em outros programas. Mas, com relação à idade, desde cedo. Quanto mais cedo, melhor. Aí você vai falar assim, puxa, meu filho já está com 12 anos, então... Não adianta. Só que você vai ter que ter mais trabalho, né? Então, do 0 aos 5 anos, é a melhor fase para a gente trabalhar isso. Só que, infelizmente, fica um alerta aqui, é a fase onde a gente, às vezes, negligencia. Eu, particularmente, como pai, né, eu negligenciei essa parte. E por quê? Porque eu fiquei mais preocupado em prover do que cuidar. E a Daniela foi que começou a me dar esses toques, né? Era até interessante, porque quando ela falava isso, eu entendia até como um insulto, né? Falar assim, puxa vida, eu estou trabalhando tanto para não deixar faltar nada aqui para a criança e para você, e você ainda quer que eu fique, sei lá, brincando, dando comida, trocando roupa da criança. Mas isso também é muito importante. Então, tão importante quanto não faltar, lógico, né? Não pode faltar comida, não pode faltar as coisas, é também você dar o seu tempo de qualidade para a criança, né? Então, quando começar, o mais cedo possível. Vamos focar aqui, finalizar. O livro está em qual plataforma? No PDF, né? Você pôs numa plataforma. Qual a plataforma? Isso, vai estar na XGrow, tá? E você também tem uns kits de produtos. Isso. Infantil. O que é isso? É infantil? É adulto? É o quê? Isso. Basicamente é o seguinte, se você parar para pensar, quando você tem 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 70 anos, 100 anos, né, ou 80, 90 anos, o que você usa para escovar o dente, para limpar a boca? Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo que tem de equipamento, escova convencional, escova elétrica, irrigador, sugador, olha, até sugador de boca eu coloquei lá, e para que usar e quando usar, evidenciador de placa, pasta, fio dental, tudo isso, se você, nesse exato momento, você fala, caramba, o que eu faço? Né? Eu tenho um filho de 7 anos e eu não sei direito o que usar. Eu andei perguntando para alguns amigos e todo mundo foi assim, falar, você sabe que escova usar direitinho para 7 anos de idade? Ele falou, não, mas eu tenho 2 filhas, então eu vou na Princesa Frozen, eu vou, né, que elas escolhem tal, para estimular. Sim, esse lado psicológico ajuda, né? Mas
às vezes você está pagando caro por um produto que não está te dando o melhor retorno em termos de escovação, né? E nós falamos de várias coisas também, né, nesse livro que eu percebi que ao longo da vida as pessoas têm um pouco de receio de falar. E eu perdi esse medo. Depois né, a gente está mais em contato com Deus, a gente se converteu, né, cristão, é isso que fala, né, desse jeito que fala. Fiz mestrado, doutorado, eu falei, puxa vida, a gente tem que falar as coisas. Logicamente que não de uma forma... Não vamos sair da ciência. A ciência, Deus isso, fez o homem pensar, ter esses com diagnósticos, respaldo científico. Exames de alta tecnologia. Eu falo que tudo isso foi, como meu filho fala, mamãe, Deus criou tudo, tanto bem quanto mal. Então eu falo para ele, então qual lado que você quer andar, né? Porque esses dias ele estava contando uma história lá, eu falei, nossa, que história, né, pesada. Peraí, agora eu vou falar do kit. Conta, Aí tem os kits também. Então, dentro disso tudo, né, que a gente vai divagando aqui, nessas idades, nós separamos por idades. Então, eu sou virginiano, eu gosto muito de coisa certinha. Aí eu percebi que, por exemplo, você entra nas 3 melhores empresas de escova, não existe uma separação nítida, simples para você usar. Você fala, poxa, eu tenho um filho de 2 anos, que escovinha que eu uso? Ah, meu bebê acabou de nascer, eu uso escova, não uso, nem dente tem, o que eu faço? Né? Então eu estou explicando isso, para quem é pai novo, né, pai fresco que a gente falava. Porque tem muito para odontologia, para dentista, mas para os pais quase não tem essas informações. Tem para nós, que aí a gente compra os livros. E vou ser bem sincero, eu tenho mais de 30 anos de formado, estudo isso direto. Meu algoritmo, né, no computador ali já está configurado para essas pesquisas, e eu tive muita dificuldade mesmo. E aí, quem faz esses cuidados anuais com a gente vai começar a levar esses kits para casa, para ter o cuidado já em casa. Porque a gente tinha um kit já na odontopediatria que eu faço, e aí eu mandava escova, pasta, aqueles para corante. Para o pai em casa também manchou, vai lá, limpa, porque se não limpar aquele ponto vai dar cárie. Só que o Takashi agora abriu os kits para você mesmo também, que não é nosso paciente, e deseja ter esse kit na sua casa. Você pode comprar. Então você vai lá, né, determina qual a idade do filho, filha ou sua, e vai ter os kits lá, mais indicado para você, né, com os equipamentos, por exemplo. Você já ouviu falar de câmera intraoral? Aí você vai falar, nossa, mas isso é uma coisa absurda. Isso é muito bom para quem tem pacientes acamados em casas, ou até para você mesmo que viaja bastante, às vezes está fora do país, e aí o cara liga e fala, quebrou meu dente, e a pessoa fica super apavorada e não tem o que a gente fazer. Então, a gente também desenvolveu um mecanismo da pessoa ter estas câmeras, tirar foto e mandar para a gente. Então, a gente também explica isso no curso para os alunos que quiserem entender como esse mercado funciona dentro da nossa clínica. E isso é muito novo, né? Então, provavelmente tem muita coisa que você vai ficar em dúvida, normal, mas a gente já deixa aqui disponibilizado um link para entrar em contato com a gente, tá bom? Pode entrar no Instagram, @takashiodontologia1, e lá você também já conecta conosco e coloca lá, eu quero saber mais, e a gente vai entrar em contato com vocês. Isso aí. Obrigado, fiquem com Deus. Uma ótima semana e voltamos para contar mais um pouquinho depois. Tem muitas novidades de 30 anos fazer uma oração final? 30 anos de profissão do Takashi. Vamos lá. Vou fazer uma oração final aqui. Então, Senhor, obrigado por esse programa. Obrigado pelas pessoas que aqui puderam nos assistir, né, para que esse programa fosse realizado. E que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse programa.
que possa abençoar a família dessas pessoas, os filhos, os maridos, as esposas, e que essas pessoas tenham saúde e abundância em suas vidas. Amém. Amém.